Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, começando o volume 12, 12:1, 16 de março de 1917. Como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe, continua o meu estado habitual e meu sempre amar Jesus apenas como relâmpago e a corrida se faz ver. E se me lamento, me disse, minha filha, pobre filha, se soubesses que aconteceria, você sofreria muito. E eu, para não te fazer sofrer tanto, trato de fugir. E voltando a lamentar-me, ao dizer-lhe, minha vida, não o esperava de ti. Tu que parecia que não podias nem sabias estar sem mim, e agora passa horas e horas e alguma vez parece que queres deixar passar. Também o dia inteiro. Jesus, não faça isso comigo. Como você mudou? Jesus surpreende-me e diz: acalma-te, não mudei. Eu sou imutável, mas digo-te que quando me comunico à alma, a tenho estreitada comigo. Lhe falo, desabafo meu amor. Isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, ora de um modo, ora de outro. Mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela meu amor. Não vês que se não te disse nada de manhã, estou à espera da noite para te dizer uma palavra? E quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda da tua alma e te falo das minhas coisas mais íntimas que até agora não tinha manifestado. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. E quem nela olhar copiará em si a minha própria vida. Oh, como revela o meu amor a sede das almas e em cada uma das fibras do meu coração, em cada respiro meu pensamento, etc. Por isso, eu te falo mais que nunca, mas apenas termino me escondo, e você não me vendo, me diz que mudei. Mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Então, o que Jesus está falando aqui, né? Ele está dizendo para ela que nunca se rompe a união entre a alma e Deus. Essa união estreita entre dois amantes, né? Nunca se rompe. Aí, como que acontece isso? Ela não, né? Ela está acostumada com o viver com Jesus, falando ele com a voz dele e ela com a voz dela. Ela não está acostumada com a vida dele interior dentro dela. Então ela reclama dele que ele não está ali, que ele não quer estar com ela e tal. E ele fala: não, não, eu estou com você. Eu sou imutável, mas digo-te que quando me comunico à alma, eu a tenho estreitada comigo. Lhe falo, desabafo meu amor, isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Mas não quer dizer do jeito que ela pensa, entre, né, uma conversa normal, assim, entre duas pessoas que estão juntas ali, como ela está acostumada sensivelmente. Ele está dizendo que tem outro modo que ele faz isso, que ele vai inventando novos modos de falar com a alma. E muitas vezes a alma está pensando coisas dele, né? Ele falou aqui, ó, não vês que se não te disse nada de manhã, estou à espera da noite para te dizer uma palavra? E quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda da tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas que até agora não tinha manifestado. Então ela tem conexão com as almas, né, que estão, porque ele está nela. Então as almas que estão rezando, ele comunica com ela fica ali ouvindo pensamentos de Jesus dentro da alma dela. Ah lá, e como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. Então ele está dizendo que de uma forma ou de outra ela está recebendo dentro da alma dela esses conhecimentos, né, essas manifestações de desabafo pelo pensamento dela, pelo pensar dela ali, que é o que Jesus mostrou para mim.
Ah lá, e quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Ó, como revela o meu amor, a sede das almas, e em cada uma das fibras do meu coração, em cada respiro meu, pensamento, etc. Por isso, eu te falo mais do que nunca. Então, ele está conversando com ela mais do que nunca através da vida das outras pessoas que ela está, né, sendo canal ali, né, de uma certa forma, pelo agir, né, pelo agir dele através dela, né, é o que ele está dizendo. Eu te falo mais que nunca, mas apenas termino me escondo. E você, não me vendo, me diz que mudei. Mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo em teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Então, ela recebe alguma informação dentro dela através de pensamentos que é a comunicação dele com ela, né? Que está vindo das aplicações, né? Das pessoas que estão aplicando ali, que está sendo aplicada as dores da paixão dele na vida de várias pessoas. É o que eu entendi, né? Aí ele fala aqui, e quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda da tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas que até agora não tinha manifestado. Então ele fala com ela nos pensamentos dela, nas luzes que ele manifesta a ela, é o que eu entendi, né? E daí ela precisa transbordar esse conhecimento. E quando ela não faz isso, ela impede o desabafo dele de amor. É o que eu entendi. Por enquanto é isso. Aí o outro trecho é 18 de março de 1917, efeitos da fusão em Jesus. Estava rezando, fundindo-me toda em Jesus e queria em meu poder cada pensamento de Jesus para poder ter vida em cada pensamento de criatura, para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus e assim por diante. E o meu Deus Jesus me disse: minha filha, minha humanidade, sobre a terra não fazer outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus, assim que cada pensamento de criatura se repercutir em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Com isto dava ao Pai reparações divinas. Agora tudo o que eu fiz na terra, eu continuo no céu, e conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Conforme elas olham, eu sinto os seus olhares nos meus e passa entre mim e elas como uma eletricidade contínua. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, e digo ao Pai: meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu. Mas bem suprem com seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. A alma confundir-se em mim, repete tudo o que fiz e continua a fazer. Mas qual será o contentamento destas almas que fizeram sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações? Quando estiverem comigo no céu, sua vida continuará em mim. E conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. Serão junto comigo diante do trono divino, as sentinelas de honra, e conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas no céu, vigiarão meu trono, terão seu posto de honra, serão as que mais me compreenderão, as mais gloriosas, sua glória estará toda fundida na minha e a minha na delas. Assim que tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça e nova luz, e me farei vigilante sentinela do teu coração, para te manter afastado de qualquer sombra de pecado, para te manter afastado qualquer sombra de pecado. Te guardarei como a minha própria humanidade, enviarei os anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendida de tudo e todos. Então a gente já percebe isso, né? Deus fazendo tudo isso, ele já faz isso em quem se funde na divina vontade com ele, né? Então a gente já consegue ver, visualizar isso. Então é muito grande, né? Então a alma confundir-se em mim repete tudo o que eu fiz e continua a fazer. Que grande isso, né? Tá vendo? Ah lá, minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com o meus. É o trabalho dele. Assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés e assim por diante. Aí todo esse trabalho eu fazia e dava ao Pai de reparações divinas. Agora, tudo que eu fiz na terra, eu também continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, seus pensamentos derramam-se em minha mente. Conforme elas olham,
Eu sinto que seus olhares nos meus passam entre mim e elas como uma eletricidade contínua, como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça. E digo ao Pai, meu Pai, não só sou eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu. Mas bem suprem com seu sofrimento a minha humanidade. Legal, hein? Incrível. A alma, então, confundir-se em mim, repete tudo o que fiz e continua a fazer. Lá no, né, o que fez na terra. Mas qual será o contentamento destas almas quando elas vierem para o céu? Né, quando elas forem para o céu? Sua vida continuará em mim. E conforme as criaturas pensarem aqui na terra ou me ofenderem com seus pensamentos, estes pensamentos repercutirão em sua mente, na mente delas, e elas continuarão com as reparações que fizeram na terra. Serão junto comigo diante do trono divino as sentinelas de honra, e conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas, elas amarão, adorarão, né, a Deus no céu. Vigiarão meu trono, terão seu posto de honra, serão as que mais me compreenderão, as mais gloriosas, sua glória estará toda fundida na minha e a minha na delas. Uau! Lindo isso. Não faças nenhum ato. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça e nova luz. E me farei vigilante, sentinela do teu coração, que é o que ele fala para nós, né? Para ela e para nós. Para te manter afastado, então, qualquer sombra de pecado. Então, tudo que você pensar, tem que pensar em Jesus. Tudo tem que estar em Jesus. Tem um outro trecho que ele fala sobre isso também, explicando que tudo tem que passar por Jesus. Todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, tudo tem que voltar a Jesus para a vida ser fundida com a dele. Senão, não é fundida, tá? Então, é muito importante a gente vigiar nisso. Então, para a gente poder viver isso, tem que ser muito forte essa unidade com... Tudo tem que passar em Jesus. Todos os seus pensamentos, sentimentos, qualquer coisa tem que olhar para Jesus, né? E fazer esse processo. Assim que tua vida estiver toda fundida em mim, não faças nenhum ato que não faças passar em mim. Todos os atos têm que ter comunhão com Jesus. Tem que pensar em Jesus. Tem que ter uma unidade com Jesus. E cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça e nova luz. E me farei vigilante, sentinela do teu coração, para te manter afastada a qualquer sombra de pecado. Te guardarei com minha própria humanidade. Enviarei aos anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendido de tudo e de todos. Então, isso é nosso chamado, é o que nós temos que fazer. Ah, Aline, como é difícil, eu não sei fazer isso. Então, tem outro trecho que ele já explicou sobre isso, a gente já falou sobre isso com mais propriedade, né? Mas a gente é isso mesmo, né? A intenção, né? Tem que estar conectado pela intenção. Talvez, assim, pensando toda hora em cada ato, você talvez não consiga, mas você tem que estar o tempo todo voltando seu pensamento a Deus, voltando seu pensamento a Ele, a Jesus, visualizando tudo em Jesus. Tudo tem que ser junto com Jesus, né? Com o olho, você olha para o que você está fazendo, e com o outro olho você olha para Jesus. É assim que vive. Então, a gente já falou sobre isso bastante e tem que firmar isso aí, tá bom? Qualquer coisa a gente volta lá no que já foi falado. Eu não gosto de repetir muito assunto, né? Mas Jesus, quando ele quiser, ele vai tocar nesse assunto de novo, explicando melhor, melhor, melhor. Mas vocês podem, né, perguntar o que tiver que perguntar. E se Jesus tocar no meu coração falar mais coisa amanhã, eu falo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o glória da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Continuo meu estado habitual, e meu sempre amado Jesus apenas como relâmpago, e a corrida se faz ver. E se me lamento, me diz: minha filha, pobre filha, se soubesses que aconteceria, você sofreria muito. E eu, para não te fazer sofrer tanto, trato de fugir. E voltando a lamentar-me, ao dizer-lhe: minha vida, não esperava de ti, tu que parecia que não podias nem sabias estar sem mim.
E agora passa horas e horas, e alguma vez parece que queres deixar passar também o dia inteiro. Jesus, não faça isso comigo. Como você mudou? E Jesus, surpreendendo, diz-me: acalma-te, não mudei. Eu sou imutável, mas digo-te que, quando me comunico à alma, a tem estreitada comigo, lhe falo, desabafo meu amor. Isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, hora de um modo, hora de outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor. Na vez que, se não te disse nada, de manhã estou à espera da noite para te dizer uma palavra, e quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda de tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas, que até agora não tinha manifestado. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão espelho da minha vida interior, e quem nela olhar copiará em si a minha própria vida. Ó como revela o meu amor, a sede das almas em cada uma das fibras de meu coração, em cada respiro, meu pensamento. Por isso, eu te falo, mais que nunca, mas apenas termino e me escondo. E você não me vendo, que me diz que mudei, mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo, no teu interior tu impedes o meu desabafo de amor. Então, o que eu entendi, assim, é que o interior é muito mais profundo, né, do que Jesus vinha externamente, né, o que ele está operando interiormente nela. E ele fala de vários modos, não é só quando ele vem e fala com ela, mas ele fala também mandando pensamento para ela. E quando tem alguém rezando, meditando a paixão, como ela carrega as almas, ela recebe tudo isso, né, a aplicação de tudo isso. E outra coisa, ela não só lê e medita, ela entende mais profundamente as dores de Jesus, porque Jesus vai falar para ela o motivo daquela dor, né? Olha o que as almas, né, fazem, né? Olha essa realidade, ela vai interceder pelas almas. Aí Jesus vai mostrar o que ele faz na vida das almas, quando permite sofrimento, e, né, toda aquela realidade. Então, assim, ela vai entender o sentido mais profundo daquilo. Então, é muito mais do que contemplar externamente. É muito mais profundo, né? E o fato dele não vir tem um para quê, né? Mas o interior dela, né? Os pensamentos vai vir luzes, vai vir coisas na mente dela. Então, vem informações na mente dela que ela está deixando de falar. Às vezes, para até acostumar, assim, Jesus tem que vir falar algo para me escrever. Não. Aí está falando que vem entendimento na mente dela, né? Vem luzes, compreensões na mente dela, né? Que ela hesita, né, de colocar no papel, né? E quando ela faz isso, aí ele vai falar que isso é um grande problema, né? Aí vai falar: acalma-te, eu não mudei, eu sou imutável. Mas digo-te que quando me comunico à alma, a tem estreitada comigo, lhe falo, desabafo meu amor. Isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, hora de um modo, hora de outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor. Então, é muito assim mesmo. Mas a gente tem que prestar muita atenção no que se passa entre nós e Jesus, na nossa alma, né? Essa vida interior com ele, porque ele usa até os nossos sentimentos, né? Assim, quando a gente está fundido com ele, a gente vê que não é nosso, é ele, né? Então, às vezes, é uma dor, é uma coisa, né? Que mostra uma situação, um pensamento que vem na sua mente, né? Vem na sua mente, porque a gente também, assim, ele comunica o que se passa com as almas, né? Então, assim, ele usa vários modos de falar com a gente. Então, assim, não é que. Então, assim, do mesmo modo que tá forjando a Luísa, ensinando para ela ter até essa vida interior, né? Eu entendo assim, né? Que não é só quando vê ele, né? Tem um para quê quando ele vai aparecer externamente para ela. Mas o mais importante é não deixar passar nada do que ele fala com a alma dela, do que os dois ali vivem, né? E trazer isso para a palavra, né? Porque a gente tem que pôr os desabafos de Jesus para fora, né? Que ele revela para nós. Se a gente deixa de prestar atenção a isso, aos desabafos dele, tem medo de falar, entendeu? Isso aí é uma tristeza muito grande. Isso não pode acontecer.
E fala, eu me derramo até a borda de tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas, que até agora não tinha manifestado. Então, assim, isso é muito mais profundo, né? É muito mais profundo, entendeu? Fico pensando assim, que se simplesmente ela aparecer e ela não vai prestar atenção nessas coisas mais íntimas, sabe? Mais profunda, na palavra mesmo, sabe? A palavra na mente que Jesus partilha, que Jesus ele derrama é muito importante, essa concentração, sabe? Interior, assim, no que ele fala, né? Vai se prestar atenção no que ele fala. Isso é muito importante. E o sensível atrapalha, entenda assim? O sensível atrapalha muito nesse sentido. Então, como a alma deve seguir-me naquele meu agir? Porque a vida de Jesus era assim também, né? Muito interior ali com o Pai, né? Aquelas aplicações serão espelho da minha vida interior. Então, ele está falando das aplicações da minha paixão. Porque tá nela, né? A paixão de Jesus também nos sofrimentos, né? Que é muito grande isso aqui, né? E quem nela olhar copiará em si a minha própria vida. Eu entendo que é mais penetrar no sentido da paixão, né? Como revela o meu amor, a sede das almas, em cada uma das fibras, porque ele revelou para ela, né, também a paixão dele, né? Em cada uma das fibras do meu coração, em cada respiro, meu pensamento. Por isso eu te falo mais que nunca. Então, tá vendo? Mais do que nunca. Por isso eu te falo mais do que nunca, mas apenas termino, me escondo, e você não me vendo, me diz que eu mudei, mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor, tá vendo? É muito forte, né? Efeitos da fusão em Jesus. Estava rezando, fundindo-me toda em Jesus, e queria em meu poder cada pensamento de Jesus para poder ter vida em cada pensamento da criatura, para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus, e assim por diante. E o meu doce Jesus disse-me: minha filha, minha humanidade sobre a terra não faz outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus. Olha, assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Então, Jesus foi ordenando tudo, né, na gente, né? Os pensamentos, as palavras, tudo, né? Vivendo essa santidade que nós devemos viver, né? Por cada um de nós, né? Tendo os pensamentos certos, entendeu? Fazendo os atos opostos. Ligando a ele de novo, né? Divinizando os pensamentos do homem, as palavras, as batidas do coração, tudo na criatura. Ele viveu essa humanidade, né? Mas essa humanidade é santa, né? Totalmente santa, né? E em nome de cada um de nós, por cada um de nós, né? Para que nós, então assim, formando nele a vida divina de cada um de nós, que nós temos que viver, que tendo os pensamentos certos, então pensamentos assim corretos, ordenados. Ele ordenou nele tudo, entendeu? Eu sempre falo assim, que é como se Jesus fosse o filtro ali mesmo, pega tudo que é da gente assim, passa por ele e o canal fica limpo, né? Limpa tudo nele, passa por ele tudo. Então é um trabalho interior profundo, muito intenso, né? Se for olhar assim, parece muito mais do que a vida pública de Jesus que a gente vê nos evangelhos, né? Quando ele se encontrava com as pessoas, o que ele fazia interiormente é muito mais profundo ainda, né? Então, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés e assim por diante. Com isso, dava para respirações, reparações divinas. Tá vendo? Olha que incrível. Agora, então é muito trabalho. Imagina cada pensamento do ser humano. Cada coisa que a gente pensa, cada coisa besta. Cada coisinha que nada escapou de Jesus, nada. Agora, tudo que eu fiz na terra, eu continuo no céu. Olha, e conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Conforme elas olham, eu sinto que seus olhares nos meus e passa entre mim e elas como uma eletricidade contínua. Mas ele fala que só recebe o que é dele, né? O que vem dele, né? Quando você está com um pensamento santo, né? Tá pensando em Deus, tá pensando nas coisas de Deus, tá olhando para as coisas de Deus. Tipo assim, você tá em comunicação realmente com ele. A sua intenção tá realmente ali unida a ele, né? De pensar nele, nas coisas dele, né? Você tá sempre recordando dele, né? Então é algo direcionado a ele. Quando você tá fazendo a coisa, você tá pensando nele, né? Então, assim,
Eu sinto seus olhares nos meus e passo entre mim e eles com uma eletricidade contínua. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça. E digo, Pai, meu Pai, não só sou eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que eu faço. Então, você pode falar isso se a alma realmente ela está tendo os pensamentos santos, que é o próprio pensamento que Jesus inspira nela, né? Porque tudo que nós recebemos ou é a graça, ou é a santidade na divina vontade. Mas, assim, é feitos dele, vem tudo dele, é tudo a ação dele, né? Não podemos pensar nada de bom se não for o próprio Deus em nós, né? Fazer nada de bom se não for ele em nós. Então, ele oferece como coisa dele porque é dele mesmo, né? E duplica a glória, né? Ou seja, não é só mais o Jesus que viveu a humanidade e reparou, tem aquela criatura na terra também que ele pode oferecer para o Pai. Então, por isso que ele fala que continua, né? Aí então continua a glorificar o Pai, né? Reparar, porque ele vai falar, olha, não é só eu que estou te rogando. Tem essa pessoa também que te repara, que satisfaz. Ah lá, ela pensou o oposto. Ah lá, eu deixei acontecer uma coisa com ela lá, o negócio deu errado lá, não ficou com raiva, não. Ela aceitou. Ela não se frustrou, não reclamou, né? Muitos reclamam, xingam, ficam com raiva e não fazem como eu na vida, na terra fiz, né? Em que eu passava por essas coisas e oferecia tudo ao Pai. As coisas boas e ruins, olha lá, essa criatura também tá pacífica diante dessa situação. Ela não tá reclamando com Deus, ela tá buscando sentido nisso, como eu fazia, né? Eu dava sentido a tudo, né? Eu mudava todas as coisas de sofrimento e dando sentido divino em tudo. Essa alma está buscando esse sentido divino e tá conectando aquele pensamento que eu já deixei, entendeu? É como se acendesse uma luzinha lá no céu, assim. Tem alguém fazendo contato conosco. Tem alguém interessado no que nós estamos pensando a respeito disso. Tem alguém ali que plugou ali ó, o botão na Terra e está ali também, né, comunicando com a gente, está ali também logado ali, logou agora, logou no meu pensamento, ela está buscando o meu pensamento, ela não está buscando o dela nessa situação, o dela humano, que vai ficar com raiva, que vai xingar, que vai chutar o balde, que vai reclamar, que vai, né, ela tá buscando sentido em mim, então ela está querendo ver o pensamento que eu deixei a respeito daquilo, né, o que que eu quero ensinar a respeito daquilo, então é uma eletricidade quando a alma vive nessa fusão com ele, né? É como se ficasse os conectores, assim, né? Ligando assim, acendendo, sabe? É como se fosse assim. E olha pra você ver. Então, isso é muito incrível o que tá falando aqui. Aí ele vai falar pro pai isso, né? Falar, pai, eu tenho outros Jesuses, né? Tem outras criaturas que fazem em mim o que eu faço eu. Elas querem esses meus pensamentos, elas não querem jogar fora o que elas estão vivendo, pensando do jeito delas, né? Elas querem entender o sentido em mim, as buscam eu na hora. Acontece uma coisa, elas ficam, Jesus, 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 vamos tentar entender isso aqui, né? Jesus, Jesus, eu sei que tem um paraquê disso aqui, né? Jesus, Jesus, né? Então elas não ficam ali desligadas da minha vida, né? Entendeu? E aí ele vai falar, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que eu faço eu, mas bem, suprem com o seu sofrer a minha humanidade. Que gloriosa é incapaz de sofrer. Então elas aceitam, né? Passar pelas circunstâncias, né? A alma confundisse em mim repete tudo o que eu fiz. Então essa fusão é você buscar o pensamento original mesmo das coisas. É você religar o sentido, porque tem um sentido em tudo que acontece. Então, assim, é voltar para a palavra de Deus, para a verdade que está lá na sua mente. Às vezes é memorizar, né? É o que está na sua memória, do que Jesus fala, né? Porque vem coisas, sabe? Como, por exemplo, eu não faço uma coisa que dá errado. Vem sempre para mim ser o nada, lembrar do nada, aceitar, oferecer, né? Tem que ser natural, eu entendo também que tem que ser algo natural. Você não tem como você ficar assim, por exemplo, eu tô tirando pó da casa. Dá para ficar fazendo isso, né? É, deixa eu agora me fundir e pensar, né, no pó da terra, né? Dessas atitudes humanas, no poeira, poeira, cada coisa. Eu limpando aqui, não adianta, sabe? Eu acho que tem que ser algo natural. Aquilo que Jesus na hora também te inspira, sabe? Essa fusão. É o pensamento que ele te põe, porque tem coisa, tá muita coisa acontecendo. E você tem aquela intenção de fazer tudo na divina vontade. Você faz o ato preventivo, né? Já oferece tudo na divina vontade. Mas tem coisa assim que tem que ser natural, sabe? Eu entendo assim, que é natural, porque
você não consegue, assim, tudo minuciosamente, nem consegue dimensionar, às vezes, a profundidade que tem aquilo que você está fazendo. Às vezes você não consegue nem ver isso, se Jesus não te mostrar, assim, claramente, uma reparação gigante que está acontecendo com aquele ato. Mas você sabe que é a vontade de Deus, que está te dispondo aquilo ali, você naquele momento resolver. E você faz por amor a Deus, aí você lembra que olhar para Deus com o olho, você olha para ele, você faz o que você tem que fazer, para o outro olho você olha para ele. Você vai lembrando, assim, das verdades, sabe? Mas às vezes você nem tá pensando, mas você já tem a intenção de fazer tudo aquilo ali na vontade de Deus. Então eu entendo assim, sabe? Porque você se move por Deus, né? A alma confundir-se em mim, repete tudo o que eu fiz e continua a fazer. Mas qual será o contentamento dessas almas que fizeram sua vida em mim? Então, você tá passando e vê uma coisa horrível, pessoas brigando na rua. Vai na hora vir na sua mente, nossa, vai até lembrar, né, da volta lá, né, Jesus lá, que aconteceu naquela situação de ódio, de briga, que os caras queriam se matar. Às vezes vai te lembrar do trecho que você meditou. Às vezes você vai falar, nossa, Jesus, você não fez? Você vai pensar na hora que aquilo é uma desordem. As pessoas se brigar desse jeito, né? O ser humano foi feito para amar uns aos outros, não é assim. Você vai ver que aquilo ali. Então, assim, você vai ficar, oh meu Deus, que coisa, né? Que coisa triste, né? Entendeu? E a vida de Jesus era muito assim, sabe? E faz o contrário, às vezes até quando você está discordando daquilo, você está vendo que aquilo está errado, né? E você está pensando o contrário, você não está lá, briga, vamos ver quem está certo, né? Olho por olho, dente por dente. Você não vai ter esse pensamento de criatura, né? Você vai ter, buscar a mente dele, nossa. Quanto que Jesus sofreu, né? E sofre vendo as coisas dessa, né? Então você vai ter na hora, vai pensar nele, nas dores dele, né? Enfim, depende do que vai ser na hora acontecendo, né? Depende na hora também, eu acho que depende muito de uma inspiração interior, porque é muito assim, a abertura para Jesus, é claro que tem que prestar atenção também, porque vai tentar te mostrar alguma coisa, mas se não estiver prestando atenção, tem que ter muita atenção. Mas eu creio assim que vai ser algo que vai vir natural naquele momento, o pensamento que ele quer que você tenha. Porque fala que hora ele comunica de um jeito, hora ele comunica de outro. Então é uma fusão, assim, uma coisa muito. Precisa ser muito verdadeiro, né? Muito natural o, aquilo, né? Entendeu? Eu não sei se eu tô entendendo certo, né? Mas eu entendo assim que acontece assim comigo. Vem naturalmente, né? Ou ele faz eu olhar uma situação do nada. Tô na rua e eu vou prestar atenção na conversa de um. Tava prestando atenção da conversa do neto e do avô. Do nada eu fiquei prestando atenção na conversa deles. Assim, nem sabia que isso ia acontecer, né? Do nada veio. Aí o neto tá assim pro avô. Ai, vovô, quando eu crescer eu quero fazer tatuagem. Aí o avô dele tá, meu bem, claro que você pode fazer tatuagem. Aí eu fiquei, nossa senhora, sabe? Aquela dor, eu falei, meu Deus do céu. Né? Era um momento de ter uma conversa muito importante com o filho, com o neto, né? Que momento que poderia ter ali de conversa e de explicar para ele que não é bom e tal, mas se não tem o espiritual em casa, na família, não tem uma base espiritual, o que que vai falar? Ele vai falar que é ótimo, é a moda, né? E pro menino, nossa, eu quero crescer e fazer tatuagem, parece uma coisa maravilhosa, né? Aí eu fiquei muito, né? Eu falei, a gente fica pedindo perdão, seu, por isso, que triste, né? E aí você fica com Jesus ali, né? É, aí vai falar assim, ó. E ela repete o que eu fiz, né? E continua a fazer. Mas qual será o contentamento dessas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas? Então a gente abraça as criaturas porque a gente ama elas. A gente fala assim, mas não ama nada, você está julgando o moço com o menino? Não. Eu estou julgando pela verdade, né? Porque aquilo não está certo. Isso é a coisa mais sincera, é a lógica lá que o Justino estava explicando as coisas, né? Tem um logos, uma lógica, é uma verdade, não tem nada de insensatez nisso, né? Agora, agora eu vou abraçar a criatura reparando por elas, né? Porque, nossa, esse avô devia ensinar a criança, né? O certo seria ele pensar isso, eu vou lá, o que Jesus gostaria desse avô, né?
que gostaria que ele falasse pro neto, né? Então, assim, então a gente carrega as criaturas e ele manda o sentimento de criatura para nós. Às vezes um pensamento parece que é nosso, tá? Até de oposição a Deus. Pode vir um pensamento assim muito ruim. Você tá na igreja e parece que você não tá nem gostando da que tá ali, né? E muitas vezes ele manda o sentimento das criaturas, o pensamento delas, que tem gente ali doida que acaba mesmo, aí vem no seu pensamento assim, tô doida que acaba, mas aí você vai pensar, por que eu vou achar ruim e tomar isso sobre mim? A gente humanamente mesmo é inimigo de Deus mesmo, a gente não gosta de nada de Deus, se a gente for ver o nosso humano, é uma porcaria mesmo. Às vezes deixa você sentir o estado natural da criatura mesmo, assim, ela sem Deus, né? O que é o ser humano inimigo de Deus mesmo? Aí você percebe, meu Deus do céu, por isso que eu tenho que estar cada vez unida a Deus, porque eu sem Deus eu viro destruidora, eu viro uma inimiga dele, do próximo, meu Deus, eu viro uma coisa, né? Tudo que passa com a gente, tá? Sonhos, tudo, 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 tudo. Sua vida continuará em mim, e conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os meus pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. Aqui, ó, e conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos delas, estes pensamentos se repercutirão. Olha só, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. Serão junto comigo diante do trono divino as sentinelas de honra. Então, ele fala que a gente recebe para ele não receber, para ele descansar, né? Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma, e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat em suprema majestade. Eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venha o Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 17 de julho, volume 12, capítulo 1, 16 de março de 1917. Como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Continua meu estado habitual e meu sempre amável Jesus apenas como relâmpago e a corrida se faz ver. E se me lamento, me diz, minha filha, pobre filha, se soubesses que aconteceria, você sofreria muito. E eu, para não te fazer sofrer, tanto te fugi. Né? Então, assim, aquela questão da privação, né? Ele está falando aqui, né? Se você soubesse tudo o que acontece, né? Ela ia sofrer demais. Então, ele priva ela, né? Como a gente já sabe, priva ela para que ela não sofra tanto, né? Então, às vezes ele não vem, né? Não aparece, porque ele está ali castigando, né? Castigando o mundo, as pessoas, flagelos, né? E aí ela sofre quando ela vê isso, né? E tem toda aquela questão mesmo, né? De impedimento, que sempre que ela tá com ele, ela impede ele de derramar os castigos. Então, ele priva ela, né? Para que ela não sofra. E voltando a lamentar-me ao dizer-lhe, minha vida não esperava de ti, tu que parecia que não podias, nem sabias estar sem mim. E agora passa horas e horas, e alguma vez parece que queres deixar passar também o dia inteiro. Jesus, não faça isso comigo, você mudou. Como você mudou? E assim, aí ela pensa que por ela não ver fisicamente, visivelmente ele,
ele abandonou, deixou, literalmente deixou ela, né? Mas não, ele simplesmente não aparece para ela, mas isso não quer dizer que ele não está nela, né? Isso não quer dizer que rompeu a ligação ali, né? Que é o, é o tema aqui, né? Desse trecho. Não se rompe. A alma que está unida a Deus nunca se rompe, né? Então, assim, ela não encaixava isso na cabeça dela, né? Ela vivia muito essa questão ali de visivelmente Jesus, sensivelmente. Então, se ela não vê, então ela entendia que Jesus não estava ali, né? Mas não, ele só não aparecia para ela, né? Mas ele estava na alma dela. Ele não rompia essa ligação, né? Ele estava ali. Ele só ele só não aparecia e ela não sentia ele sensivelmente, ele não permitia assim, né? Mas ele estava ali, ele não mudou, né? Ele é imutável. E aí, mas para ela, ele, né? Ele mudou. E Jesus surpreende-me e diz-me: calma-te, calma-te, não mudei. Eu sou imutável, mas digo que quando me comunica a alma, a tenho estreitada comigo. Então, né, a alma está estreitada com ele, né? Então, a alma que está ali unida com ele, que ele se comunica, né? Ele tem essa ligação, né? Essa estreiteza com ele, quando ele se comunica com a alma, né? Então, assim, é, quando ele desabafa, quando ele comunica, quando ele derrama a luz, né? E ele não se rompe, né? Vamos dizer, essa comunicação é o que liga, né? É o que dá essa ligação entre a alma e Deus. Cada vez mais que ele desabafa, que ele comunica, é uma estreiteza, vamos dizer, a mais, né? A alma fica cada vez mais íntima de Deus, conhece mais a Deus. Então, não tem lógica, né? Assim, eu acho que como não tem lógica. Então, quando eu me comunico, quando eu derramo luzes, conhecimento naquela alma, quando eu desabafo, né? É, eu estou me estreitando a ela, não me afastando, né? Então, a comunicação, né? O desabafo, né? É a estreiteza que ele tem com a alma. Ele vai se estreitando, a alma vai se unindo cada vez mais a ele, né? Então, ele está explicando isso a ela aqui, né? Isso não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, então ele tem os modos de se comunicar a alma, né? Pode mudar os modos de se comunicar, mas ele não rompe, né? Ele não muda, ele pode mudar os modos, mas ele está sempre se comunicando a alma, né? De várias maneiras ele se comunica, de vários modos. Ora de um modo, ora em outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor. Não vês que, se não te disse nada de manhã, estou à espera da noite para te dizer uma palavra? E quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda de tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas, que até agora não tinha manifestado. Interessante isso aqui, né? Que é o que a Aline estava falando, a questão, né, do interior, a mente dessa comunicação na mente, né, quando ela pensa, quando ela está meditando a paixão. E aqui o que ele está falando sobre as almas, né? Como ele está nela, né? Essa ligação, né? Essa união entre a alma e Deus. Então, quando uma alma, quando os demais, então, quando as almas leem a paixão de Jesus, um exemplo, né? Que o livro do céu hoje em dia, né? Quando eles leem, como a alma, né? A gente está unida a ele, então ele se derrama, né? Ele derrama esse amor dele por causa dessa união, né? Porque todas as almas estão em nós, então essa comunicação, né? Das almas estarem nele e ele está, né? Estamos ligados a ele, na divina vontade, então, é interior, né? Os outros modos de Jesus se comunicar, então, no interior da alma, né? Na mente, quando a pessoa pensa, né? Aquele pensamento que fica meditando sobre a paixão de Jesus, sobre os escritos, né? E aí, ele, nesse momento também, é um modo dele também se comunicar. Então, ele se derrama, né? E está falando aqui, até a borda de tua alma e te fala de minhas coisas mais íntimas, que até agora não tinha manifestado, e como a alma deve seguir-me naquele meu agir. Aquelas aplicações serão um espelho da minha vida interior. Então, essa comunicação interior, né? Que a gente tem com Jesus, nesses outros modos, né? Essa comunicação na mente mesmo, de pensamento, assim,
Pelo que eu entendi o que ele falando. É a mesma coisa que ele viveu entre ele e o pai, né? Essa comunicação, essa vida interior que ele tinha com o pai, a mesma coisa acontece conosco, entre, né? Entre a alma e Deus. É a mesma coisa, a vida interior de Jesus. E quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Ó, como revela o meu amor. Então, não é só a vida assim exterior, né? Então, assim, essa vida interior parece que a Luísa ela não dá muita atenção, né? Porque ela fica reclamando, né? Que para ela, né? Se Jesus não aparecer para ela, ele abandona ele não tá ali, então ela tá explicando, né? Ele tá explicando, visivelmente eu não posso aparecer para você, né? Porque você sofre, não posso, né? Então, assim, quando eu tô castigando, né? Então, ele não aparece, mas não quer dizer que ele não está no interior dela, né? Então, assim, tem N modos de se comunicar, uma não é só meio fisicamente, palavra ali, ela escutar ele falando, né, pela boca dele, assim, né? Também tem essa vida interior, e ela precisava entender isso, né? Porque a vida na divina vontade é muito, assim, a comunicação, né, também é muito interior também, né? Tem também através dos escritos, da palavra. Então, assim, Jesus tem um N modos de se comunicar, né? Então, se alma observar essa vida interior também, né? Essa comunicação interior, né? Porque Jesus justamente é a vida dele, né? Jesus viveu muito essa vida interior com o Pai, né? A gente vê lá na vida íntima, né, de Nosso Senhor essa vida. Então, se a alma observar isso, né, copiará a própria vida dele. É muito importante. Ó como revela o meu amor a sede das almas. E em cada uma das fibras de meu coração, em cada respiro meu, pensamento, etc. Por isso eu te falo mais que nunca, mas apenas termino e me escondo. E você não me vendo, me diz que mudei. Mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo, no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz, então, as comunicações, então ela não desabafa, né? Se ela não desabafa, não coloca para fora aquilo que foi comunicado, aquilo que ele comunicou, né, para ela, naquele pensamento que veio, aquela comunicação interior. Então, aquilo que ele falou, se ela não desabafa, não põe para fora, ela não, o que comunicou no interior dela, ela impede o desabafo do amor de Jesus, né? Se ela se fechar, ela não desabafar, né? Ela não falar. Então, se ela não repetir com a voz dela o que ele diz no interior, né? Não escrever, não falar, ela impede o desabafo do amor de Jesus, né? Então é bem interessante essa vida interior que tem que se entender, né? Se entender, porque ela sempre dava muita atenção, né, para essa parte de exterior e sensível. Capítulo 2. 18 de março de 1917. Efeitos da fusão em Jesus. Estava rezando, fundindo-me todo em Jesus. E queria em meu poder cada pensamento de Jesus para poder ter vida, e cada pensamento de criatura, para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus e assim por diante. E meu doce Jesus disse-me: minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus. Então ele tomava todos os pensamentos, tudo que as criaturas estavam pensando e fundia dele. Todos os pensamentos de criatura passavam pela dele. Né? Então, assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Por isso dava ao Pai reparação divina. Então, tudo passava por ele, pensamento, palavra, e aí ele tomava todos os pensamentos de criatura, palavras de criatura, né? Passava pela palavra dele, né? Então, os pensamentos de criatura passavam pelo pensamento dele, a batida do coração das criaturas, os desejos passavam pelos desejos de Jesus, pelas batidas do coração de Jesus. Então, cada ação passava por ele, né? E ele estava nele, né? Todas as armas enxertadas nele, então ele passava por ele para poder acontecer a reparação, né? Então essa é a vida na divina vontade, né? E isso se ele continua essa vida em nós, então isso se repete assim que acontecia na humanidade dele, acontece, né? Ele faz a nossa humanidade. Então isso se repete, né? A vida na divina vontade é isso. Todas as almas estão ali fundidas, né?
É por isso que ele fala que a alma que vive na divina vontade abraça tudo e todos. Então, todos o pensamento das criaturas também passa, né? Pelo nosso pensamento, né? Então, por isso que às vezes a gente pensa uma coisa que nada a ver, né? Que às vezes vem um pensamento muito louco que a gente, assim, que a gente não busca, né? Mas vem alguns pensamentos que às vezes a gente pensa até que é pensamento nosso próprio. Mas são coisas que as criaturas estão pensando, né? E justamente isso acontece para poder a gente reparar, né? Fazer pensamentos opostos àquilo, pedir aí perdão a Deus em nome de todos, reparação. Então, é o que acontece também, né? Era o que Jesus vivia. Então, tudo tem que passar por Jesus, né? Tudo. A gente tem que estar, como fala no trecho anterior, essa união, né? Realmente, essa ligação, essa união com Deus, né? Para poder essa reparação acontecer. Né? A gente tem que estar ligado em Jesus. É o que está falando aqui o tema, né? Essa fusão, efeitos da fusão em Jesus. Então, o efeito que acontece, isso acontece a mesma coisa que aconteceu na humanidade dele. Tem que passar por ele, né? Porque senão não vai acontecer, né? As reparações devidas, né? Não vai ter reparações divinas, né? Agora, tudo o que eu fiz na terra, eu continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, seus pensamentos derramam-se na minha mente. Tudo que a gente pensa passa, né? Jesus, assim, nada passa despercebido por Jesus. Tudo passa, né? Jesus vê tudo, né? Jesus vê todos os pensamentos, desejos, ação. Então, tudo que as criaturas fazem, tudo, palavra, tudo que se diz, tudo que se passa, né? Passa por Jesus, se derrama, né? Na sua mente, no seu olhar, tudo que as criaturas olham, ele passa pelo olhar dele, né? Então é muito incrível isso, é muito grande esse mistério, né? E aí ele fala: eu sinto os seus olhares nos meus e passa entre mim e elas como eletricidade contínua. É muito incrível nessa ligação, né? Tudo que a gente pensa, tá, passa pelo pensamento de Jesus. Toda a ação passa por Jesus. Ele tá assim, nada fica escondido dele, né? Por causa dessa ligação que a gente tem, né? Meu Deus, é muito incrível. Passa. E os pensamentos dele passam, né, também pelos nossos. É muito incrível, porque é essa mudança que acontece quando a gente vive em Deus, na divina vontade, né? Os que converte, né? Os pensamentos que é nosso próprio, humanos, racionais, passamos a ter pensamentos divinos, pensamento em Deus, pensamento de Deus, né? Por causa justamente dessa ligação, né? Contínua, como eletricidade que a gente tem, né? Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, e diga ao Pai: meu Pai, não sou só eu que te rogo, que repare, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu. Que lindo, né? Então, as almas, né, aqui, que vivem na divina vontade, né, e a gente faz a mesma coisa. Então, né, a alma que vive na divina vontade, tudo que pensa, né, passa pelo pensamento dele, tudo que porque os pensamentos das criaturas passam pelo nosso, né? E essa vida de união com Deus, essa ligação, né? Que tudo tem que passar por ele, né? Tem que passar por ele, porque senão não há reparação. E aí ele dá continuidade, né? Ele ali, o que ele vivia na humanidade dele, ele mostra ao Pai: olha, Pai, tá ali, tem almas que faz o que fazia eu, né? Mas aí não é a gente, né? É ele em nós, ele dá essa continuidade à vida dele em nós, né? Muito incrível. Aí sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. Então aí ele faz isso, né? A nossa humanidade ali é esse véu, né, para Jesus. E o que ele não pode fazer na sua humanidade, que já está gloriosa, ele faz em nós, né? É muito incrível. A alma confundir-se em mim, repete tudo o que fiz e continua a fazer. Então tem que estar fundindo em Deus, né? Essa fusão tem que acontecer, né? Para poder haver as reparações, para poder repetir o que ele fazia na sua unidade, né? Por nós mesmos, não, né? Tem que estar fundida nele, tem que passar por ele, né? Mas qual será o contentamento destas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu? Sua vida continuará em mim, e conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente. Então, assim, essa vida vai ser
vai dar continuidade no céu, a mesma coisa. Assim como ele já está glorioso lá no céu, aqui quando ele vivia na sua humanidade, aqui todos os pensamentos passavam e ele reparava ao Pai, lá no céu, quando os pensamentos da Escritura continuam passando por ele, ele continua fazendo a mesma coisa lá no céu. Então a alma, né, que vive na divina vontade, que viveu assim como ele, vai ser a mesma coisa. Então, se as criaturas ofenderem a Deus, né, isso repercutirá na nossa mente, né, quando a gente estiver lá no céu. É muito incrível isso, né? Então, vai dar continuidade e assim, né, e continuarão com as reparações que fizeram na terra. A mesma coisa. É a mesma coisa que essa continuidade, né? A mesma coisa que Jesus faz, né, com o seu corpo glorioso lá. As almas também, né? Que, que estão ali, que viveram, né? Fundida nele, né? Que viveram na divina vontade, vai dar essa continuidade. A mesma coisa, né? É muito incrível, né? Serão junto comigo diante do trono divino as sentinelas de honra. E conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas no céu. Vigiarão meu trono, terão seu posto de honra. Serão as que mais me compreenderão. As mais gloriosas, sua glória estará toda fundida na minha e a minha na delas. Muito grande, né? Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar por mim. Então, né, tem que passar por ele, né? Então, a gente não pode fazer nenhum só ato de vontade humana, né? De coisas humanas, pensamento humano. Tudo tem que passar, né? Tem que ser tudo, né? Pensamento divino, ato divino, olhar divino para tudo, né? Então não pode romper, né? Tem que estar sempre fundida na dele, né? No pensamento dele, na palavra, tudo, né? A gente não pode, né? Sem sair desse caminho, né? Porque senão não vai haver, né, essas reparações, né? Não vai haver essa vida, né? Então, para tudo isso acontecer, o que ele está falando, tem que estar fundido nele, né? Fusionado nele, nessa vida de união com ele, né? Porque senão, né, nada disso vai acontecer, né? Por nós mesmos, não, né? É tudo nele, né? Não faças nenhum ato que não faças passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, né, na sua vontade, né, no que ele quer, no que ele, né, tem que estar fundido nele. Derramarei em ti nova graça e nova luz. E me farei vigilante e sentinela do teu coração, para te manter afastada a qualquer sombra de pecado. Te guardarei como a minha própria humanidade. Enviarei aos anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendido de tudo e de todos. É muito grande, né? E a gente vive real essa vida, assim, meu Deus. Realmente, assim, a gente sente isso, a gente vive, a gente vê o quanto Deus, assim, nos guarda, né? Essa vida com ele, assim, quanto a gente é guardado, a gente sente isso, né? A gente sente essa guarda de Deus, essa defesa. Meu Deus, isso é muito incrível, muito incrível. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 12, 16 de março de 1917. Como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Continua meu estado habitual e meu sempre amável Jesus, apenas como relâmpago, e a corrida se faz ver. Esse me lamento me diz: minha filha, pobre filha. Se soubesses que aconteceria, você sofreria muito, e eu, para não te fazer sofrer tanto, trato de fugir. E voltando a lamentar-me ao dizer-lhe, minha vida não o esperava de ti. Tu que parecia que não podias nem sabias estar sem mim, e agora passa horas e horas. E alguma vez parece que queres deixar passar também o dia inteiro. Jesus, não faça isso comigo, como você mudou. E Jesus surpreende-me e diz-me: acalma-te, não mudei. Eu sou imutável. Mas digo-te que quando me comunica a alma, a tenho estreitada comigo. Lhe falo, desabafo o meu amor. Isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo,
ora de um modo, ora em outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor. Não vês que se não te disse nada de manhã, estou à espera da noite para te dizer uma palavra? E quando os demais leem, e quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda de tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas, que até agora não tinha manifestado. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. E quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Oh, como revela o meu amor, a sede das almas, e em cada uma das fibras de meu coração, em cada respiro meu pensamento. Por isso eu te falo mais que nunca, mas apenas termino me escondo. E você não me vendo, me diz que mudei. Mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Então, assim, deixa eu entender. A Luísa estava reclamando, né? Jesus mudou. Antes ele vinha, parecia que não podia estar sem mim. E agora não mudou. Demora muito para vir e passa às vezes até o dia todo sem vir. Aí Jesus falou: "Não mudei, eu sou imutável. Eu sou imutável. Eu mudei, eu posso mudar o modo, mas eu não mudei, né? Eu posso mudar o modo de me comunicar, mas eu não mudei. Eu sou imutável. Quando me comunico à alma, a tenho estreitada comigo, lhe falo, desabafo o meu amor. Isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Eu posso mudar o modo, ora de um modo, ora em outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor." Então, Jesus, ele até com a gente também muda, né? Às vezes no início, assim, com todo mundo, eu acho que é assim. A gente percebe que acontece, são fases, assim, como se fosse fases, né? Tipo assim, quando a gente tá no início, assim, né, do conhecimento de Deus. A gente tem um momento, assim, que a gente começa a conhecer a Deus, que se aproxima mais dele, né, e tudo. E no início a gente tem coisas que aconteceram no início, quando a gente estava começando a conhecer a Deus, e agora não tem mais. A vida com ele passa a ser mais, assim, não é tão sensível, né? Antes a gente, como se fosse assim, ele tem que usar estratégias diferentes para nos atrair para ele. Então, no início a gente sente muita coisa assim, muita coisa sensível, porque muito no sensitivo, né? Muitas emoções, coisas assim no humano, porque a gente é muito tá pegado à matéria, né? Então Deus ele usa para atrair nossa atenção. Então a gente sente muita coisa, sente, tem sentimentos, tem muita emoção, tem muita coisa assim humana. Humana no sentido assim sensitivo, sabe? Muito sonha demais com eu falo porque eu lembro quando eu me converti, que eu comecei a me aproximar de Deus, né? Eu sonhava muito com Jesus, sonhava muito, via muito ele em sonho. Cheguei a ouvir a voz dele num sonho. E hoje não tem mais isso. Porque era tipo assim, eu era muito apegada, precisava dessa. Era o conhecimento pela emoção, assim, sabe? Não sei explicar, Jesus. Aí vai, tipo, amadurecendo a fé. Vai amadurecendo, esse relacionamento vai se amadurecendo. Vai se firmando ali esse relacionamento e as coisas que ele fazia antes não é mais necessário fazer.
Porque a fé vai amadurecendo. A fé, né, o amor vai amadurecendo igual é assim, é muito parecido com o relacionamento que a gente tem com, por exemplo, quando a pessoa casa, né, tá namorando, aí é diferente depois que casa, porque o amor tá mais firme ali, tá mais maduro, então a mesma, não tem mais aquela fase da conquista ali, sabe assim, muda. Mas isso não quer dizer o jeito que o meu esposo aqui, por exemplo, o jeito que a gente, do relacionamento hoje, é totalmente diferente de quando eu conheci ele, é totalmente diferente. Mas eu não vou falar que ele não me ama. Eu não vou ficar falando para ele assim, a mesma coisa, eu não fico falando pro meu esposo, você mudou, você não me ama mais, porque antes, quando a gente começou a namorar, você me ligava todo dia. Você ficava, você todo dia me ligava, e, tipo assim, você me levava você me chamava para sair, me convidava para sair. Você fazia coisas que você mudou, então você não me ama mais. Você não me ama. Ele vai falar, tá louca, Michelle? Como que eu não te amo? Eu não tô aqui com você, a gente não tem a família, tá aqui, a gente tá junto. A gente casou, a gente tá junto. Eu tô aqui o tempo todo com você, você pode contar comigo. Como que eu não te amo? Você ficou maluca? Mas é porque, sabe, aquela. Muda, o relacionamento muda, mas o amor não muda, o amor só cresce. Tipo assim, então muda o jeito. Ele muda os modos com a gente, mas não quer dizer que ele muda os modos com que ele fala com a gente. Muda os modos dele falar, mas não mudou o amor. Então, por exemplo, às vezes no início, para eu conseguir ouvir o que Deus estava falando e enxergar o que Ele queria de mim, para entender o que Ele estava falando, Ele precisava às vezes aparecer num sonho para mim. Ele precisava aparecer num sonho e falar. Ou ele precisava usar alguém, um vídeo de alguém assim falando. Ele precisava usar uma coisa assim externa, tipo assim. Ele precisava falar claramente, assim, precisava de uma coisa mais palpável para eu conseguir ouvir. Mas à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai convivendo com Deus e conhecendo Ele coloca as coisas infusas na nossa mente. Ele coloca os pensamentos dele e você absorve o pensamento dele. E o que você pensa é ele pensando. Mudou o modo. Antes tinha que ser externo, ele tinha que você ouvia a voz dele para poder entender ele falando. Tinha que, mas aí depois muda, vai mudando, porque você vai se fundindo tanto com ele que você e ele é uma só coisa. E o pensamento dele passa para o seu como numa energia elétrica, como se estivesse ligado numa tomada, numa corrente elétrica que passa sem nenhuma dificuldade. Já é um só, já é conectado. Mudou o modo. Mudou o modo, mas não mudou o amor, não mudou, só cresceu, só aumentou o grau de relacionamento, de intimidade, assim, porque você não precisa ver ele. É como estava falando, né? A Luísa, ela se acostumou com a vida de Jesus, falando com ela vendo ele, ouvindo a voz dele, e não com a vida interior, a vida divina, morando na alma dela. A vida divina, é a vida de Jesus na nossa alma. Então, muda os modos, vai mudando os modos e na verdade, vai se fundindo cada vez mais, muda os modos, mas ele não deixa de amar, de jeito nenhum. Então, mudou os modos. Não vês que se não te disse nada de manhã, estou à espera da noite para te dizer uma palavra, e quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu derramo até a borda de tua alma, eu me derramo até a borda de tua alma, e te falo de minhas coisas mais íntimas,
que até agora não tinha manifestado. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. E quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Então, essa parte que deixa eu entender. Então, as almas estão. A Luísa, quando, quando os demais leem as aplicações da minha paixão, as horas da paixão, Jesus estando nela, quando as almas rezam as horas da paixão, Jesus se derrama na Luísa. Eu me derramo até a borda de tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas, que até agora não tinha manifestado. As almas estão todas nela, né? Porque estão em Jesus. Então, quando elas estão rezando, quando estão lendo as horas da paixão, Jesus se manifesta para Luísa, porque ele está nela. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. E quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Ó, como revela o meu amor! A sede das almas, as horas da paixão, como as horas da paixão revelam o amor dele, a sede das almas. E em cada uma das fibras de meu coração, em cada respiro meu pensamento. Por isso eu te falo mais que nunca. Os pensamentos dele estão nela. Só que ela está acostumada a ouvir a ouvir ele, audível, né, a voz dele mesmo. Mas os pensamentos dele se reverberam nela, tá ali nela. E ele está falando com ela. Mas apenas termino me escondo. E você não me vendo me diz que mudei. É porque ela não vê, ela fala que ele mudou, mas ele continua falando. Os pensamentos dela são dele, o pensamento dele está ali nela. Mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Se ele fala, se não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Ele desabafa no interior dela, sem voz audível. No interior dela, e se ela não fala, se ela não escreve o que ele está falando no interior dela, está impedindo o desabafo do amor dele, que é ele que está falando. E ela tem que repetir o que ele está falando, repetir com a voz dela o que ele fala no interior. Se ela não faz isso, impede o desabafo de amor. 18 de março de 1917. Efeitos da fusão em Jesus. Então, para a gente é a mesma coisa, né? Se a gente não quer repetir o que ele fala no nosso interior, impede o desabafo de amor, que muitas vezes ele fala no nosso interior, coloca pensamentos na nossa mente quando a gente está. Né? Ele coloca os pensamentos dele e ele quer que a gente repita com a nossa voz o que ele fala no nosso interior, dos desabafos dele. Se eu não falo, eu estou impedindo os desabafos de amor. Quanta coisa que ele fala com a gente, que esclarece mais ainda do que ele já falou no livro do céu, que explica, que esclarece, que ilumina ali várias coisas. E se você não fala, está impedindo o desabafo de amor de Jesus. No volume 12, 18 de março de 1917. Efeitos da fusão em Jesus. Estava rezando, fundindo-me toda em Jesus. E queria em meu poder cada pensamento de Jesus, para poder ter vida em cada pensamento de criatura, para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus. E assim por diante. E o meu doce Jesus me disse. Então ela queria ter vida em cada pensamento ela queria ter em poder cada pensamento de Jesus para poder ter vida em cada pensamento de criatura.
para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus, reparar os pensamentos das criaturas, com o pensamento de Jesus. E Jesus disse: Minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus, assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente. Então Jesus tinha na mente dele o pensamento de todas as criaturas, nada escapava da mente dele. Nenhum pensamento de nenhuma criatura escapava da mente de Jesus. Ele tinha conhecimento de todos, repercutia na mente dele os pensamentos de todas as criaturas. Cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, e não só o pensamento, mas a palavra, a batida, a vida de cada criatura nele. Cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Com isto, dava ao Pai reparações divinas. Então, ele tinha as ações de todos os atos de todas as criaturas nele. E ele fazia reparações, o ato oposto, né? A reparação a todos esses atos das criaturas. E dava satisfações ao Pai dessas ações do ser humano. Agora, tudo o que eu fiz na terra, eu continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Conforme elas olham, eu sinto os seus olhares nos meus, e passa entre mim e elas como uma eletricidade contínua. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, e digo ao Pai: Meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu, mas bem suprem com seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. Peraí, Jesus, vamos tentar, me ajuda a entender. Minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus, assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Com isto dava ao Pai reparações divinas. Agora tudo o que eu fiz na terra eu continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente, conforme elas olham, eu sinto seus olhares nos meus, e passa entre mim e elas como eletricidade contínua, como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça. E digo ao Pai: Meu Pai, não sou eu só que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu, mas bem suprem com seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. Porque a Luísa fala, né, que estava fundindo-se toda em Jesus e queria, aí ela fala, eu queria em meu poder cada pensamento de Jesus para poder ter vida em cada pensamento de criatura, para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus e assim por diante. Aí ele fala para ela, minha humanidade sobre a terra fazia só isso que você está tentando fazer aí, ela está lá fundindo-se em Jesus e queria ter no poder dela o pensamento de Jesus para poder ter vida e fazer as reparações dos pensamentos das criaturas, dos atos das criaturas. Ela queria se fundir com Jesus para fazer o mesmo que ele faz, que é fazer as reparações, os atos opostos. E aí ele fala, minha humanidade só fazia isso. Minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus. Né? A humanidade dele unia os pensamentos com os dele e ele reparava diante do Pai todas essas ações. Unia os pensamentos, unia os passos, unia a palavra,
de todas e dava ao Pai as reparações divinas. Ele é Deus, ele fazia as reparações divinas. Agora, aí a alma, quando se funde nele, faz a mesma coisa que ele, né? Dá ao Pai faz a mesma, se une com ele nesse trabalho das reparações. E aí ele olha, ele fala com o Pai. E ele continua fazendo isso no céu. Aí ele fala para o Pai: meu Pai, não só eu, só que eu te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco. Não sou só eu que ele tem outras almas que ele habita e que continuam na terra esse trabalho que ele faz de aplacar a justiça, né, de fazer as reparações. Meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu. Faz nele, né? Que é só nele que faz isso. Outras criaturas que fazem em mim o que faço eu. Mas bem suprem com seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. Então é muito grande isso aqui, né? Ele está em nós, vivendo em nós, é a humanidade, é ele vivendo na humanidade, na nossa humanidade, continuando fazendo todos esses atos. E ele fala para o Pai: não sou só eu, tem outras almas que em mim fazem o que faço eu, que te rogam, que reparam, que satisfaz, que aplaca a justiça. E ele fazia em nome de todos, e a alma que vive na divina vontade fundida nele faz em nome de todos. Aí ele continua: a alma confundir-se em mim repete tudo o que fiz e continuo a fazer. Mas qual será o contentamento destas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu? Então a gente, por exemplo, a gente ouve os pensamentos das criaturas, né, e faz as reparações, né, e reza, pede perdão em nome de todos, por exemplo. Jesus, ele abraçava tudo. Ele pedia perdão por todos e por cada pecado. A gente vive assim, né? Não é assim, aí você fala: não, mas eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo fazer as mesmas orações de Jesus. Mas a gente vive muito na intenção, né? Na intenção de amar a Deus por todos, de reparar por causa da nossa vida. Você viver na divina vontade, está vivendo em nome de todos, reparando por todos, né? Aí explicar como é isso aqui, é o que a Aline falou na meditação dela. Explicar como acontece isso aqui, Jesus já explicou em vários vídeos, em escolas, em vídeos, em meditações bem mais, né, longas. Então é o que ele explica da vida na divina vontade. Como é a vida na divina vontade. Então é muito extenso aqui isso que ele está falando. Mas é o que a gente vive meditando, né? Estudando, refletindo, vivendo, não só, né? Vivendo, né? Em Deus, na divina vontade. A alma vive fundida, a alma que funde nele repete tudo que ele fez e continua a fazer. Rogando, reparando, aplacando em nome de todos. Mas qual será o contentamento destas almas que fizeram sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu? Sua vida continuará em mim. Nossa, é muito incrível isso, né? Sua vida continuará em mim. E conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. Então hoje, ele está explicando como que é hoje, né? Os pensamentos das criaturas chegam até Deus e chegam até nós
E os que ofendem a Deus, esses pensamentos que ofendem a Deus, o que que a gente faz? A gente oferece o ato oposto, o pensamento oposto. Continua as suas reparações. Ó, conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. E no céu vai ser muito mais profundo isso, porque hoje a gente recebe os pensamentos das criaturas, mas a gente não tem essa limitação do corpo, a gente não consegue enxergar tudo, né? Ver tudo assim na amplitude. Mas a gente recebe os pensamentos. Quando a gente está vendo, por exemplo, vídeos na internet, notícias, a gente está recebendo os pensamentos das criaturas. E esses pensamentos que ofendem a Deus. E com as orações, com a intenção, a gente quer reparar esses pensamentos, essas ofensas a Deus, reparar essas ofensas. E aí isso vai continuar no céu. Nossa, que incrível. Serão junto comigo diante do trono divino as sentinelas de honra. E conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas no céu. A gente faz isso já na terra e vai continuar no céu. Enquanto as criaturas ofendem a Deus, a gente está na terra e tem um monte de criaturas ofendendo a Deus na terra. A gente faz o ato oposto. E a gente vai continuar fazendo o ato oposto. Enquanto as criaturas ofendem a Deus, nós adoramos a Deus. Enquanto elas ignoram Deus, a gente ama e só quer saber dele. Enquanto elas não querem a vontade dele, rechaçam a vontade dele, a gente ama a vontade dele. Então você está fazendo o ato oposto. Enquanto elas querem pecar, 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 a gente só quer amar a Deus. E vive assim constantemente. Então, constantemente, nossos atos está reparando, está aplacando, tá... porque a gente faz o oposto. Enquanto as criaturas vivem em oposição a Deus, a gente vive buscando Ele, só querendo Ele o tempo todo. Enquanto elas são ingratas, a gente agradece por estar respirando. Faz o ato oposto e vai continuar fazendo no céu. Comigo diante as sentinelas de honra. E conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas no céu. Vigiarão meu trono, terão seu posto de honra, serão as que mais me compreenderão. Olha que incrível, gente. Eu acho isso incrível quando Deus fala isso. Que quem vive na divina vontade vai ser as que mais compreendem Ele, porque você já tá convivendo com Ele desde agora, sem ver. Tem gente que vai para o céu, mas só vai conhecer Deus. Imagina, vai ter pessoas que vão estar no céu, mas vão ter passado um período muito longo no purgatório. E elas vão conhecer Deus no momento da morte. Como assim? Porque se a pessoa se arrepende ali no final, por uma graça estupenda ali de Deus, ela se arrepende. Ela vive a vida inteira longe dele, mas aí no último instante ela se arrepende, porque ela vê Deus ali, ela vê Deus, e aí tem aquela hora da verdade, ela se arrepende. Aí ela vai passar um longo período no purgatório, depois vai para o céu. Mas ela não conheceu Deus enquanto ela estava na terra, enquanto ela estava nesse corpo. Ela viu ele ali e teve essa atração, sentiu essa atração por ele no momento da morte. Então ela não teve essa experiência de conhecimento de Deus aqui enquanto estava no corpo. E eu não sei, Senhor, explicar qual é a diferença. Eu não sei, Senhor, explicar qual é a diferença de quando a gente te conhece enquanto eu estou aqui no meu corpo e quando eu estou fora do corpo. Eu não sei, porque eu nunca fiquei fora do corpo, então eu não sei explicar, mas tem uma diferença. Tem uma diferença. De conhecer a Deus enquanto você está na terra,
conhecer Deus enquanto você ainda está na terra, vivendo no seu corpo mortal, e quando você já saiu do corpo e está lá no purgatório. Tem uma diferença. Você está sem corpo. Quem está falando aqui é Jesus. Então, como que você vai conhecer Jesus? Como que você vai compreender Jesus? Mais do que quem não viveu sendo uma morada dele. A pessoa não foi uma morada dele. O corpo dela não foi morada dele. Aconteceu ali só na hora, ela se converteu, às vezes só no último instante, na hora que a alma já estava saindo do corpo. Quem viveu na divina vontade na terra, quem viver na divina vontade na terra vai ter essa experiência. A experiência de ter a humanidade, de ser uma humanidade para Cristo. Gente, é muito grande. A gente está vivendo a experiência de ser uma humanidade para Ele. Ele está habitando na nossa alma. Então, como que a gente não vai compreender mais Ele? Se Ele habitou na nossa alma. Ele habitou na nossa alma. Enquanto Ele habitou na nossa alma, Ele habitou. Ser uma morada dEle. Claro que você vai compreender melhor Ele. Você já convive com Ele já. Você já convive com Ele. Senhor, mas quem está no purgatório não convive com o Senhor, então não. Não convive? Eu não sei, Jesus. Meu Pai do céu, tem uma grande diferença. Eu sei que tem, mas eu não sei explicar. O que eu sei é o seguinte, a gente já convive com Ele. Ele está dentro de nós já, aqui. É diferente, é bem diferente. Aqui, na terra, a gente é morada dele, né? Ele mora na nossa alma. No céu, a gente que vai habitar nele. É bem diferente. São as que mais me compreenderão. E outra coisa também, né? A gente sofre o que Jesus sofre. É isso. A gente sofre o que ele sofre. Então, quando eu olhar para ele, eu vou entender ele. Porque a gente sofre o que ele sofre. O que ele sofreu na humanidade dele, ele está sofrendo na minha humanidade. Então eu vou entender o que ele viveu na terra. Porque ele está vivendo em mim. Eu vou entender porque ele está vivendo em mim. O que ele viveu. Ele falou aqui, ó. As almas continuam a minha paixão. Elas suprem com o seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. É muito grande. Meu Deus. São aqui as mais gloriosas, sua glória estará toda fundida na minha e a minha na delas. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça e nova luz, e me farei vigilante sentinela do teu coração, para te manter afastada qualquer sombra de pecado. Te guardarei como a minha própria humanidade. Enviarei aos anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendida de tudo e de todos. Então, tudo tem que ser em Jesus, nada sem Ele, tudo nele. Não é só para Ele, é tudo nele. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.